Senhor Deus, somos gratos a Ti pelo privilégio de Te louvar livremente, ó Deus. Aceita, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, que é de todo o nosso coração. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, iniquidades, pecados, ó Deus, a nossa podridão, ó Deus, como ser humano pecador, Deus. E nós colocamos as nossas ofertas, os nossos dízimos diante do Teu altar, que esses meses, ó Deus, possam ser usados da melhor forma no Teu reino, na Tua igreja, ó Deus. Continue a abençoar, a derramar Suas ricas bênçãos à vida, Deus, aqueles que puderam assim devolver os seus dízimos, suas ofertas. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz, meus irmãos, amém? Motivo de alegria, mais uma vez, estarmos com os irmãos. Neste momento, desde já, eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pela vida do nosso pastor, que está viajando. A você que está nos visitando nessa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos, sintam-se bem em nosso meio e volte mais vezes. Também quero reforçar, os irmãos continuam orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, estão enlutados. Pedir uma oração especial pela vida da Emily, do irmão Auri e a Bianca, que está lá em Goiânia, com a sua bebezinha recém-nascida. E assim nós devemos estar sempre orando um pelos outros. Não esquecer de estar orando um pelos outros, que essa é a nossa função, intercedendo pela vida dos nossos irmãos. Quero agradecer a Deus também pela oportunidade. Hoje, o pastor tinha me falado essa semana que eu não estaria hoje, mas desde ontem peguei um resfriado e hoje não comecei falando nada, não saía nada. 9 horas estava saindo só ao vento. E aí orei a Deus, falei, se fosse a vontade do Senhor que nós estivéssemos falando hoje aqui.
o Senhor ia dar condições. Graças a Deus, depois do meio-dia a voz apareceu. Então agradeço a Deus. Eu quero convidar a amada igreja vamos ficar de pé mais uma vez em reverência à palavra de Deus, e nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 37. Salmo 37, aqueles irmãos que estão próximos aí, com quem não tem a Bíblia, vão compartilhar. Salmo 37 é 40 versículos, nós não vamos ler todo. Assim que nós formos lendo, eu vou ditando para os irmãos acompanharem na sua Bíblia. A princípio nós vamos ler de 1 a 5. Salmo 37. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, murcharão a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra que vive tranquilo. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Agora nós vamos para o versículo 16. Os irmãos vamos ler o 11 também. Versículo 11 diz assim: os mansos, porém, herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. E o 16 diz: vale mais um pouco que tem o justo do que a riqueza dos ímpios. Agora de 23 a 25, diz assim: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caiam, não ficarão prostrados, pois o Senhor os sustenta com sua mão. Fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar um pão. Vamos no versículo 5 todos juntos? Versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela leitura da tua palavra, Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite aquilo que o Senhor tem preparado. Usa-me como instrumento, Senhor, em tuas mãos. Que o Senhor complete em cada coração, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que seja repassado, Pai. Que nós possamos estar atento àquilo que o Senhor está nos falando. Fique conosco, Pai, nessa noite. É a oração que eu faço agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Meus amados, Salmo 37, Salmo de sabedoria, Salmo que Davi escreveu, não em forma de oração a Deus, mas ele escreveu aos homens. E o nosso versículo principal aqui, retratando a situação, o tempo em que Davi vivia, nós lemos lá no 25, que fala que... No versículo 25: fui moço, agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Davi, rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, na sua velhice, bem velhinho, então ele escreve esse salmo de sabedoria. E ele então aqui retrata a situação do homem, e mostra aqui para nós como devemos proceder para que nós possamos viver bem nessa terra. Ele fala: fui moço, agora sou velho. Estou velhinho. Nunca vi Deus desamparar o justo, e nem a sua descendência. Devia entender a promessa. Não só aquele que viveu, mas a descendência daquele também
vai ser abençoada. Então esse salmo, meus irmãos, Davi, olhando para esse salmo, ele é um salmo que parece que Davi escreveu para nós hoje, nos dias em que estamos vivendo. Ele é um salmo que está retratando a nossa atualidade, principalmente aqui no Brasil. Ele parecia que estava vendo nós aqui em 2017, num ano de crise, dificuldade, tantos problemas. Então ele escreve esse salmo. Salmo de sabedoria para nós cristãos. E esse salmo contém os versos mais lindos da Bíblia. Nós lemos algum, como o 4, que diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. O 5, deixa na mão do Senhor tudo o que você for fazer. Confia nele de todo o seu coração e Ele fará o que for necessário. Essa é uma linguagem de hoje que eu estou lendo aqui. O versículo 16, nós já lemos agora, mas eu li mais uma vez. É melhor ter pouco e obedecer ao Senhor do que possuir as grandes riquezas dos homens maus. Novamente vou ler o 23 e o 24. O Senhor firma os passos dos homens que agrada. Tem prazer na vida de quem é justo. O homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído, pois o Senhor segura na sua mão e o ajuda a levantar. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado pelo Senhor, e nem seu filho mendigar o pão. Então esse salmo tem uma passagem belíssima, conhecida de todos nós. Então, nós precisamos confiar, para que nós possamos viver bem nessa terra, para que nós não vivamos angustiados, como o mundo está vivendo hoje, a nossa realidade, um desespero, uma angústia, uma insegurança em relação à política, em relação às nossas famílias, em relação, em todo sentido, uma corrupção tão grande no nosso país. Como vai ser a nossa preocupação? Como vai ser o nosso futuro? O que vai acontecer? E nós vamos ver nesse salmo. Ele nos ensina, Davi nos ensina a maneira, o segredo, para que nós possamos viver bem neste mundo, para que nós possamos viver bem aqui em Rio Verde, para que nós possamos viver bem aqui em Goiás. Mas para introduzir refletir nesse assunto, meus irmãos, eu quero aqui deixar uma pergunta: qual é a diferença entre acreditar e confiar? Certo jornalista chamou vários repórteres e falou assim: eu vou atravessar desse prédio para o outro uma corda bem esticada e eu vou atravessar de bicicleta. Então todos aqueles jornalistas falam: eu não acredito, a maioria não acredita. Aí teve umzinho lá que veio e falou assim: eu acredito que você atravessa. Ele falou: você acredita? Sim. Ele falou: então vamos comigo, monta na garupa da minha bicicleta e nós vamos atravessar. Eu falei: não, eu não tenho coragem, eu não confio. Então a diferença entre acreditar e confiar. Muitos de nós dizemos que acreditamos em Deus, mas não confiamos necessário em fazer e em depositar todas as situações da nossa vida diante dele e esperar que ele age por nós. Nós acreditamos, mas na hora da dificuldade, na hora dos problemas, nós tomamos nosso partido. Eu vou fazer isso, eu vou tomar a decisão. Não esperamos Deus agir por nós. E Davi nos ensina nesse salmo que nós precisamos saber confiar no Senhor. Nós precisamos confiar, entregar de corpo e alma. E a Bíblia ela é bem clara e deixa relatado que até o diabo ele acredita. Ele tem medo, ele estremece, ele acredita em Deus. E nós estamos cheios de pessoas no nosso país que acreditam: eu acredito em Deus. Mas confiar, depositar a sua vida e deixar que Ele
interceda, é poucos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais o fará. As pessoas têm pegado esse versículo muitas vezes, eu vou entregar minha vida e Deus vai resolver todos os problemas. Principalmente nós cristãos, nós que falamos que confiamos nesse Deus. Nós temos levantado muitas vezes, diante da situação tão grave, diante da situação de inversão de valores, da política corrupta, da incerteza, nós temos levantado a nossa bandeira de indignação. Nós temos agido de forma errada. Nós temos manifestado a nossa indignação de forma errada, tirando Deus do lugar dele e nós querendo ocupar o lugar, querendo ser juiz da situação. E essa confiança em Deus, ela vai além do que essa indignação nossa, do que nós pensamos que nós achamos que é certo. Nós temos colocado a nossa indignação na ponta da língua e na ponta do dedo. É no falar e no digitar e manifestar. Não é que nós não temos que ficar quietos diante da situação, mas nós temos que confiar. Nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor. Falar: Senhor, o Senhor está no controle. Dirija a minha vida, dirija os meus caminhos. Toma conta da minha família. E nós vamos ver nessa noite, meus irmãos, que Deus nos chamou eu e você, para fazer a diferença. Não foi para manifestar como o mundo manifesta. Não foi para caminhar como o mundo caminha. Não, o mundo caminha tentando derrubar o que está lá para ocupar o lugar. Deus nos chamou para caminhar ao contrário, para ser uma identidade dele aqui na terra. E a maioria das vezes nós temos manifestado da mesma forma que o mundo manifesta. E nós vamos ver 3 passos essa noite que Davi vai nos ensinar a como viver bem neste mundo. E o primeiro passo é aprender a confiar no Senhor. E o primeiro passo, o segredo é saber esperar. Mas Jaqueline, tem paciência para esperar? Talvez seja uma das coisas mais difíceis do ser humano hoje, é saber esperar. Eu gosto de conversar com a irmã Maria de José ali no final do culto, que ela fica esperando o seu filho vir buscar ela chega perto, irmão, a coisa mais difícil que tem é esperar, né? É muito difícil esperar, mas ela sabe que o filho dela vai vir buscar ela. E agora esperar em Deus, que você não está vendo? Que você acredita ou confia? Esperar nesse Deus que você talvez tenha as dúvidas. Mas Davi nos ensina que para que nós possamos viver bem neste mundo, nós precisamos saber esperar. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, no Sermão do Monte, eu quero ler rapidamente aqui com os irmãos, que faz parte desse salmo. Jesus fala que Mateus 5 diz que bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Em outras versões fala que o manso, bem-aventurado o manso, porque ela herdarão a terra. No versículo 11, você pode acompanhar aí do Salmo 37, diz: os mansos, porém, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Esse versículo foi extraído, Jesus extraiu esse versículo aqui do Salmo 37. Os mansos herdarão a terra. O que eu devo fazer para ser manso? Eu tenho que exercitar a fé. A pessoa, quando ela tem fé, ela não acredita, mas ela confia em Deus. Qual que é essa atitude dela? Uma atitude de fé. E quando ela tem fé, ela se torna uma pessoa mansa. Quando eu demonstro a minha fé em Deus, eu confio que Deus vai agir por mim, vai interceder por mim,
e vai tomar conta daquela situação. Então eu não vou me esbravejar, eu não vou me indignar, eu não vou me desesperar, porque eu estou confiando que Deus vai agir por mim. Fé. Confiança é igual a fé. O que nós temos visto nos nossos dias hoje, meus irmãos, é a falta de confiança, a falta de fé. E as pessoas começam a manifestar a sua indignação. A sua indignação pelos corruptos, pela política, por essas pessoas com as mentes depravadas, que quer mudar a história da família. E você começa então a manifestar: eu tenho que fazer alguma coisa. E eu, estudando esse salmo, eu fiquei muito preocupado, porque aí eu vejo claramente que muitas vezes nós estamos acreditando, mas não estamos confiando, não estamos tendo fé suficiente, depositando em Deus a confiança necessária e crendo que Ele vai agir por nós. Aí você pode perguntar: mas como mansidão? Diante dessa situação, o irmão Rosilândia disse, na escola, né, as pessoas querendo introduzir na mente das nossas crianças inocentes ideias que não agradam a Deus. Como eu vou ficar manso? Como que eu não vou explodir diante dessa situação? Confiar, ter fé. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tudo Ele fará. Em Zacarias 4:6 diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Não é pela minha indignação na ponta do dedo digitar e mandar um zap ou um e-mail. Não é no meu falar, manifestar a minha indignação que eu vou resolver. Mas é na minha confiança em Deus. É colocar diante dele: Senhor, está nas suas mãos e eu confio no Senhor. Aprender a esperar, como nós vemos no versículo 11: os mansos herdarão a terra. Essa terra não é essa terra terrena. Nós confiando em Deus, nós vamos sobressair. Deus vai conduzir a nossa família. Mas a nossa esperança é uma esperança maior, em uma terra que Jesus foi preparar para cada um de nós, onde o ímpio, o homem mau, não vai conseguir alcançar se não for transformada a sua vida por Jesus Cristo. Essa terra está preparada para aqueles que confiar no Senhor. E nós vamos ver aqui, passo no versículo 1, meus irmãos, é que aprender a esperar é não indignar. O verso 1 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva. Não vos indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos homens maus. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos levados a indignar com os malfeitores, né, com os políticos, porque eles estão pegando o dinheiro público. Mas muitas vezes, lá no fundo do nosso coração, nós estamos querendo que aquele dinheiro, talvez, ele fazia benfeitorias. Claro que esse é o propósito, benfeitorias que vai me dar uma condição de vida que vai satisfazer o desejo do meu ego. E muitas vezes nós pegamos a um posto com inveja daqueles, né, que floresce, que cresce, que aparentemente prosperam em nosso meio, e nós estamos aqui rastejando, tentando sobreviver, e aquelas pessoas, elas se destacam. Mas nós acabamos de ler aqui no versículo 1, no versículo 2: eles logo secarão como o capim e murcharão como a erva verde. Meus irmãos, não se preocupe com os homens maus, com os injustos. Não tenha inveja deste povo. Eles aparecem, logo somem. Davi vai falar no versículo
a seguir, que ele é como um pinheiro que nasce no Líbano, de repente está lá aquela árvore frondosa, quando ele volta para ver já não existe mais a árvore. Mas os que confiam no Senhor, eles têm preparado, permanecerão para sempre, tem um lugar preparado, que ele vai gozar de paz, de alegria, e só aqueles que reconhecer Jesus como Salvador poderão desfrutar dessa paz, dessa alegria, que nenhum de nós podemos entender. Com fé, esperança e amor. Enquanto isso, nós sabemos que para essa árvore nascer e crescer e ela acabar, existe um tempo, né? Talvez é uma vida. Nós vemos uma pessoa que fazendo todas as coisas erradas, sendo corrupta, e ela prospera do nosso lado, e nós pode passar até uma vida, mas nós devemos permanecer confiante em Deus. Não te indigne, não tenha inveja. Como eu vou vencer? Como eu vou conseguir isso? Com fé, esperança e amor. Quando, meus irmãos, nós manifestamos a nossa indignação contra esses corruptos, essas pessoas de mente depravadas, as pessoas que fazem o mal, nós não estamos colocando diante de Deus aquilo que Ele mandou nós fazer. Nós não estamos fazendo, na verdade, aquilo que o Senhor pede para nós fazer, que é orar. Nós temos falado mais mal do que orado. Nós não temos orado pelos nossos políticos. Nós não temos orado por aqueles que têm domínio sobre nós, têm poder. Nós não temos orado por aqueles que regem, que fazem a lei no nosso país. Nós estamos fazendo o oposto muitas vezes. A maioria das vezes nós estamos indignados, mas nós não temos orado. E essa é a nossa função. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas se nós que dizemos que somos filhos dele, não fazemos a nossa parte, a qual nós é necessário, que nós estamos aqui para fazer, as coisas vão de mal a pior. A alegria, no verso 3, os irmãos podem acompanhar: confia no Senhor e faz o bem, e habita na terra tranquilo. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz a sua parte, faz o bem, faz o que é correto. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Confia nele e faz o bem. Nós sabemos o que é o certo e o errado, não sabemos? Todos nós sabemos, a nossa mente fala quando nós fazemos a coisa errada. Então, confia no Senhor e faz o bem, que o resto é com Ele. Ele vai interceder por nós. E o versículo 4 diz que: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Apaixona-se por Deus. Tem amor em Deus. O que um jovem adolescente, quando ele começa a namorar, ele está apaixonado por uma moça ou vice-versa. O que ele faz pela namorada? Ele não faz tudo. Ela pede uma coisa: pega para mim, eu faço. Compra isso para mim, nem que não tenha dinheiro, dá um jeito de comprar. Não faz tudo. É apaixonado. E o que Davi está falando aqui para nós nessa noite é que nós devemos apaixonar por Deus. Ter amor. E Ele vai conceder aquilo que nós desejamos. Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos dar o nosso melhor, dar o nosso tudo. É isso que Davi está nos ensinando aqui. Nós precisamos apaixonar, ter alegria de servir a Deus. E no verso 6, no verso 5, ele diz: o que é que diz no 5? Deixa nas mãos do Senhor tudo que você for fazer. Confia nele de todo o teu coração e Ele fará o que for necessário. Que o bingo, né? Deixa na mão do Senhor. Deixa na mão dele. Como esse salmo ele escrito em forma de poesia, acróstico, cada 2 versículos tem o mesmo sentido. E aí o versículo 6, e aqui eu quero pontuar, meus irmãos, que muita gente tem pegado esse versículo isolado: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele vai fazer, e pronto, virei as costas e vou deixar, Deus vai fazer. Não é assim. No versículo 6 está a explicação para o versículo 5.
Ele fará a sua justiça brilhar como a luz. Mostrará como o sol de meio-dia o que você está com a razão. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, que Ele vai fazer justiça por você. Ele vai fazer sua luz resplandecer. Se você está sendo injustiçado, Ele vai mostrar que você está certo. E aqui o salmista fala que vai ser como o sol do meio-dia, o sol mais quente. Deus vai fazer justiça por você. Mas é difícil esperar. No verso 7 ele fala: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho. E o verso 8 diz que deixa de lado a raiva, não fique furioso, não perca a cabeça, e isso só vai te trazer prejuízo. Descansa no Senhor. Deixa de lado a ira, deixa de lado a raiva. Descansa no Senhor. Porque a ira e a raiva, ela só vai trazer prejuízo. Você vai indignar, você vai tomar partido, você vai virar juiz, e quando você vira juiz de uma causa, você está tirando Deus do lugar dele. Irmã Diana, que é advogada, se ela chegasse, o nosso desejo, acho que da maioria dos brasileiros hoje, era chegar lá em Curitiba e sentar na cadeira do Sérgio Moro e falar: deixa eu julgar esse aí que o Ministério Público condenou. Não é verdade? Não tem negócio de esperar e avaliar o outro juiz lá, fazer a avaliação, não. Eu quero é condenar. Não é esse o desejo? Eu quero condenar esses corruptos. Mas quando eu penso dessa forma, quando eu penso dessa maneira, eu estou tirando Deus do lugar dele, estou sendo juiz no lugar dele. Eu estou fazendo o meu julgamento. Toda autoridade é constituída por Deus. E cada um tem a sua função. E se você for lá e tirar o juiz, sentar na cadeira dele lá, ele vai mandar o segurança sair com você lá de dentro, não vai? Então não tente tomar o lugar de Deus, mas confie. Entregue o teu caminho, que Ele vai fazer a justiça por você, no tempo certo, na hora certa. Então, meus irmãos, o primeiro passo, o primeiro segredo é saber esperar. É saber esperar em Deus. E o segundo passo, meus irmãos, é saber observar. Confia no Senhor. A confiança no Senhor é saber observar. Primeiro, esperar. E depois observar. O que Ele está fazendo à sua volta. O que Ele está fazendo na sua família. O que Ele está fazendo através daquela oração, daquele pedido de oração que você colocou diante dEle. Você tem observado? Você tem analisado se Deus tem agido? Muitas vezes nós colocamos diante de Deus o nosso pedido e viramos as costas e não observamos se Ele está fazendo ou se Ele fez algo. Nós queremos a coisa agora, que acontece agora. Observar. É a ação de Deus. Deus sempre Ele pune o ímpio, meus irmãos. O salmista está falando aqui que ele viu o justo sofrer. Ele viu o justo passar por dificuldade. Ele viu o justo na tribulação. Mas ele fala que nunca viu um justo perecer. Ele nunca viu um filho do justo passar por dificuldade. Saber observar. No verso 12 e 13 diz aqui, meus irmãos, que os homens maus fazem plano para destruir o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor, porém, zomba deles, porque sabe que o dia do castigo está aproximando. O homem injusto o ímpio levanta contra o justo. Range os dentes, nos faz medo, é o que está acontecendo hoje, né? Os corruptos, os homens de mente depravada, ele tem levantado querendo colocar a goela abaixo na nossa família, na nossa vida, modos que não agradam a Deus, e com isso tem nos espantado. Mas o Senhor lá do céu, Ele
a Bíblia fala que ele ri. Porque ele está vendo que o fim desses está próximo. Que os dias dele estão contados. Não é motivo de nós então ficarmos com medo e constrangirmos. É momento então de nós confiarmos no Senhor. Depositar a nossa confiança. Ter fé. Não só acreditar. Contar um exemplo aqui, meus irmãos. Aqui nessa casa pastoral, já de 10 anos, a irmã Jazita contava que ela estava lavando vasilha, de repente lá tinha uma musicona que de repente ela estava dançando. E eu aqui, continua a mesma coisa, os mesmos, vai só modernizando, né? Vai aumentando o batidão. Quantas dificuldades, meus irmãos. Esse ano já, dessa vez agora, os 2 anos, já é 2 vezes. A família, o som era alto, estridente, e dá vontade de reclamar, convidar para o culto algumas vezes lá em casa. Mas confiar no Senhor, deixar na mão dele. Mas pouco tempo aconteceu o problema lá e perderam o relógio de energia e não pagaram a conta e foram embora. A casa ficou vazia mais de 6 meses. Aí esse tempo mudou de novo, outra família para lá, e lá agora começava cedo, 8 horas, 7h30, pão, somzão. Ia trabalhar à noite, chegava às 9 horas, o som estava no 12, né, alto. Eu falei, Senhor, preciso dormir, trabalho à noite. Mas eu levantei umas 2 vezes para sair lá para reclamar. Falei, não, mas o Senhor já agiu por mim, em outras vezes. Há pouco tempo, não sei o que aconteceu, saiu. E estava o clima estava bom ainda. Mudou, acabou o som. E aí esse dia, ontem, acho que foi ontem, Deus me trouxe a memória isso. Você lembra que aquele dia estava fresquinho, você não conseguia dormir, mas estava melhor. Esses dias que o calor estava escaldante, difícil para dormir, e eles não estavam morando mais lá. Eu falei, é verdade. Deus, Ele age pela gente, Ele age por nós, basta a gente confiar. Se naquele dia que o clima estava bom, estava fresquinho, eu tinha dificuldade, imagina nesse dia de calor. Mas ele não estava lá. Mas foi umas 2 ou 3 vezes que eu levantei para ir lá fora reclamar. Como cidadão eu tinha direito. Mas eu lembrei que Deus, em outra situação, Ele tinha agido por mim. E não foi diferente, pouco tempo, mudou, está vazio lá de novo. Então, meus irmãos, espera que o Senhor Ele vai agir. Ele vai agir por nós, no tempo certo. Ele fala que o ímpio, o homem mau, ele está com os dias contados. É como a erva brota, fica verde e de repente ela seca. E por que a erva seca? Porque falta vida. E assim vai acontecer com o homem ímpio. Se ele não reconhecer Cristo, pode transformar a sua vida e dar uma nova vida, ele vai perecer. Ele vai ser exterminado da terra. Então, o primeiro passo, saber esperar. Segundo, saber observar. E no versículo 14 e 15, meus irmãos, diz assim: os maus preparam as suas espadas, preparam seus arcos para destruir os humildes e pobres, para matar os que andam pelo caminho do Senhor. No entanto, as suas espadas atravessarão o seu próprio coração e os seus arcos serão quebrados. Os homens maus, ele prepara, ele quer acabar com a família, ele quer matar as pessoas, talvez no leito do hospital, por falta de condições. Ele quer matar, talvez, família morrendo de fome, enquanto ele está retirando todo o recurso para ele. Ele quer matar a família constituída por Deus. Ele quer destruir a família constituída por Deus. Mas aqui no versículo 15, meus irmãos, eu achei muito interessante que o salmista fala que, no entanto, a sua espada atravessará o seu próprio coração. Ele vai morrer. Eu fico pensando nessas pessoas, meus irmãos, depravadas. Eu fico pensando daqui a uns poucos anos, o que vai acontecer com a família dessas pessoas que se diz liberais. Hoje nós já vemos nos nossos dias família totalmente desestruturada, porque não tem firmeza, não tem confiança em Deus, tem agido conforme o mundo anda, tem caminhado conforme o mundo anda. E aí ela tem visto e vão ver que a atitude delas, as decisões delas, vai matar a própria família delas.
E o homem, a Bíblia fala que o homem vai morrer pelas suas próprias mãos. E nós vemos mais cedo ou mais tarde esses corruptos, eles são presos, apesar que a justiça não é feita conforme a gente gostaria que fosse feita, mas a maioria ela paga um preço. Ela é envergonhada, ou ela é morta, ou ela é assassinada. E o principal, se ela não mudar de vida, ela vai perecer eternamente. Vai morrer pelas suas próprias mãos, pela sua própria arma, pelo seu próprio invento, ela vai morrer. Só Deus pode dar uma vida, dar um coração manso, dar um coração transformado em Jesus Cristo. O terceiro passo, meus irmãos, já está encerrando. Confiar no Senhor consiste em decidir obedecer, esperar, observar e obedecer. Deus sempre vai nos colocar em encruzilhada, meus irmãos, que vai gerar dúvida em nossos corações. Muitas vezes nós não vamos entender os porquês daquilo que está acontecendo. Por que isso aconteceu? Por que aquilo está acontecendo? O que temos que fazer? O versículo 28 diz que nós temos que fazer o que é certo, obedecer. Nós sabemos que é certo. Na dúvida, obedece. Porque se tem dúvida, você pode tomar o caminho errado. Nós vamos para o versículo 28, diz que nós devemos apartar do mal. Devemos desviar do mal. O versículo 27 diz assim: se você deseja um lar permanente e feliz, deixa a maldade e começa a praticar o bem, pois o Senhor tem prazer na justiça e não abandona os que pertencem a Ele. Serão protegidos para sempre, mas a sua descendência do que ama a injustiça, a descendência do que ama a injustiça será destruída. Então, a parte do mal. Se você tem dúvida, não faz o mal, faz o bem, faz o que é certo. Vou contar rapidamente aqui uma experiência que eu tive, meus irmãos. Em 2015, eu recebi uma proposta de um supervisor meu aqui para ir para o Mato Grosso, e ele insistiu tanto que eu falei para ele que eu estava começando um seminário novamente, estava com um propósito, e ele falou tanto e tantas vezes que ele ficou com raiva de mim. Em 2015 ele ficou com raiva porque eu não fui, porque ele já tinha preparado tudo lá no Mato Grosso, até aluguel para um ano e tudo, promoção, e eu não fui, e ele sumiu. Nós éramos muito amigos aqui em Rio Verde, e ele sumiu, nunca sumiu das redes sociais e desapareceu. Uma coisa chata, infelizmente, porque ele queria me tirar o foco. Eu entendi isso. Essa semana agora ele apareceu, semana passada ele apareceu. Ô, Edivon, meu amigão, né? Na verdade eu considero ele um amigo meu, ajudou muito aqui na empresa. Aí ele veio querendo falar com meu cunhado, mas eu quero falar com você primeiro. Eu estou, ele está lá no Rio Grande do Sul agora, tem um amigo aí que está expandindo a empresa dele no Centro-Oeste, e ele precisa de uma pessoa para trabalhar. Então eu estou atrás do seu cunhado, mas primeiro eu preciso de que você fala. Você está envolvido na igreja? Então eu falei, ainda bem que você sabe. Mas ele não deixou de falar, o salário é 4.500, mas a comissão de 1.500, dá uns 6.000, um carro por conta. Falei, sai para lá, Satanás. Veja bem, meus irmãos, numa situação que nós estamos, passou praticamente 3 anos sem manifestar, e aí depois ele vem com uma proposta. O salário não é um salário ruim, mas carro, no final dá uns 6.000 e tá. Falei, vou passar o telefone do meu cunhado para você entra em contato com ele. Então, meus irmãos, Deus sempre vai nos colocar nas encruzilhadas. Faça o que é certo. Estou fazendo de tudo para atender aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E nós devemos ter sabedoria para tomar as decisões. Essa proposta não me deixou nem um pouquinho balanceado, não. Porque eu tenho a certeza daquilo a qual Deus me chamou.
E é nessas encruzilhadas que nós devemos então ter cuidado. Mais uma vez eu digo, na dúvida, faça o que é certo. Decidir obedecer consiste em guardar a palavra do Senhor no coração. No versículo 31, no verso 31 diz: porque obedece de coração a lei do seu Deus, por isso seus passos serão firmes e seguros. Obedece, guarda no coração, coloca no coração a lei do Senhor, a palavra do Senhor, que seus passos vai ser firme. Confia nele que você não vai balancear com todos os assopros, com todos os rangir de dente, com todas as ameaças que o mundo vier colocar diante de você. Coloca a palavra do Senhor no teu coração, apaixona-se por ele. Bem-aventurado o manso, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurado o manso. E esse manso, essa mansidão, como eu disse, nós vamos alcançar ela só através da fé. E essa terra não é um Rio Verde sem crime, não é um Goiás sem corrupção, não é um Brasil sem corrupção, é um mundo sem guerra. Essa terra é uma terra feliz. Quando nós cantamos no hino, nosso cantor cristão 508, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi para nós preparar. Essa é a terra. Essa é a terra que o Senhor tem preparado. E por isso então nós precisamos saber esperar, saber observar e saber obedecer. E Jesus diz que o manso de coração herdarão a terra. Em Mateus 11, 28, ele diz que bem-aventurado Mateus 11, 28 a 30 diz: vinde a mim todo que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Deposita toda a sua angústia, tudo aquilo que tem pesado sobre o seu ombro. É a família, é o trabalho, é a escola, é a correria diária. O que tem pesado, o que tem te estressado, tem te deixado indignado, tem te causado inveja? Entrega a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor. De natureza, a única pessoa mansa é Jesus Cristo, porque não existe nenhum de nós que somos mansos por natureza, porque aí seria salvação pelas obras. Só Jesus é manso por natureza. Entrega teu caminho ao Senhor, a esse Jesus. Todos aqueles que estão sobrecarregados, nós sabemos que tem problemas que nós vamos lutar a vida toda. Como diz o ditado por aí, é dar murro em ponta de faca. Entrega no Senhor, coloca diante dele, coloca a sua vida diante dele, coloca seus problemas diante dele, e ele bem diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus falando. Só ele que nos dá essas condições de nós viver bem nesse mundo. É só através dele que nós vamos ter a fé suficiente para confiarmos e deixar que Deus vai agir por nós. Só Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É o que todo mundo está buscando nos nossos dias: descanso para as vossas almas. É deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. É ter paz. Todo mundo está nessa busca, é de ter tranquilidade. Só em Jesus, só em Jesus a salvação.
E só em Jesus nós vamos ter a garantia da morada eterna. Ele diz que neste mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está convidando você nessa noite. Eu quero convidar você nesse momento a orar, baixar a vossa cabeça e colocar diante de Deus aquilo que tem te causado indignação, aquilo que tem te causado inveja, aquilo que tem atormentado a sua vida, aquilo que tem te trazido preocupação e você não tem em vista nenhuma solução. Você sabe que vai chegar o problema, ou você está no problema e você não consegue ver saída. Você que tem esbravejado, você que tem esperneado, tem corrido, tem pulado e as coisas não têm resolvido. Você tem colocado Deus? Ele tem colocado diante dele? Como diz o versículo 5 aqui mais uma vez: deixas nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confia nele de todo o seu coração e ele fará o que for necessário. Ele fará o que for necessário para que você saia da situação. Ele fará o necessário para que você rompa as dificuldades. Ele fará o necessário para que você seja justificado por aquele que está te injustificando. Quero convidar você nessa noite, que ainda não teve uma experiência com esse Jesus, que chama você nessa noite: vinde a mim todos que estáis cansados, que está com fardo pesado, que está com a carga pesada. Essa é uma noite de salvação, e Ele promete para aqueles que confiam e que têm fé, e que depositam diante dEle, que Ele vai resolver por você os problemas. Tem alguém nessa noite que quer tomar uma decisão e falar: a partir de hoje, Senhor, eu não quero mais continuar com esse fardo, eu quero colocar diante do Senhor esse fardo, e quero caminhar fazendo a Tua vontade. Tem alguém nessa noite? Essa é uma noite oportuna, é uma noite de salvação. Talvez você não vai ter uma outra oportunidade dessa. Só Jesus, foi o que nós cantamos na música, só Jesus é a solução. Tem alguém? Levante uma das suas mãos, quero orar por você. Tem alguém nessa noite que já fez o compromisso, mas anda afastado do caminho do Senhor e hoje quer reconciliar com o Senhor? Esse é o momento oportuno de começar a nova vida, colocar diante de Deus as aflições. E ficou bem claro aqui na palavra do Senhor que no versículo 5 nós devemos entregar a nossa vida totalmente nas mãos dEle, que Ele vai agir por nós. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar? Levante as suas mãos, que nós vamos orar por você. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Jesus está falando através do Espírito Santo. Não sou eu que estou falando, mas o Senhor quer te dar uma oportunidade de viver uma vida, enfrentar uma vida de forma diferente, com coragem diferente. Não você na frente, mas Deus indo por você. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão ao lado do Senhor? Não deixe passar. Antes de você pegar no sono, pense nisso. Ore a Deus. Se você tem uma dificuldade, se você tem um fardo pesado, peça para Deus te dar uma nova chance. Quero convidar a igreja a nós ficarmos de pé. Toda a igreja, nós vamos orar. Fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida, ó Pai, que por si só, Deus, ela nos fala, Senhor. E nós vemos aqui, Senhor, que o Senhor, através do Teu servo Davi, que já bem na sua velhice, escreve esse salmo, enxergando nós nos nossos dias de hoje, ó Pai, e nos dando instruções necessárias para que nós possamos viver bem neste mundo, ó Pai. E ficou bem claro, Senhor, que nós precisamos saber esperar. Nós precisamos observar o Seu agir. Precisamos esperar no Senhor,
observar o que o Senhor está fazendo e obedecer aquilo que o Senhor nos pede, ó Pai. Tenha compaixão de nós, ó Pai. Tira do nosso coração toda raiz de orgulho, de amargura, de angústia, Senhor. Que Teu amor possa brotar no nosso coração e tomar conta da nossa vida, Senhor. Porque só no Senhor nós podemos encontrar refrigério e descanso para nossas almas, ó Pai. Só no Senhor nós temos a certeza da vida eterna. Só no Senhor, ó Pai, Jesus Cristo, a salvação. Não há outro caminho nem outro meio. Por isso nessa noite nós queremos colocar diante do Senhor cada vida aqui presente, que o Senhor conhece muito bem, ó Pai. O Senhor sabe o que passa no coração de cada um. Que o Senhor visita com o Teu Santo Espírito, Pai, e faça a transformação necessária que há de ser feita, Pai. E que o Senhor complete no coração de cada um aquilo mesmo que o Senhor quer que seja completado, Pai. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados. Passamos um pouquinho do horário, 9h45. Nós estamos encerrando o nosso culto nesta noite. Mais uma vez quero agradecer a você que nos visita. Volte mais vezes, seja muito bem-vindo ao nosso meio. A você, meu irmão, você tenha uma boa semana. Deus abençoe a sua vida, seus afazeres na semana. Que nós possamos, amanhã, falando com Jesus, e durante a semana nos encontrarmos em toda a programação da nossa igreja. Agradeço, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.